A gente tem então as puxadas para as costas, né? Que a força é feita de cima para baixo. E a gente tem algo que é razoavelmente parecido, que é a barra fixa. Mas aí quem se move é você e não o peso. Então vamos entender aqui quando usar cada uma. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é: não existe melhor ou pior. Existe o que é mais específico. Eu falo isso porque às vezes eu recebo dúvida de aluno da consultoria perguntando: Leandro, devo fazer esse ou esse? Porque eu aguento fazer a barra fixa, né? Quando na verdade você não precisa optar entre um e outro. Você pode ter os dois no seu treinamento. Primeiro a gente tem que colocar aqui que a barra fixa é um exercício muito mais difícil de fazer do que a puxada vertical. E isso se dá porque é um exercício que você já não consegue ajustar a carga. Concorda comigo? Porque a carga é o quanto você pesa. Ah, tudo bem, você pode ajustar, mas tem que fazer dieta 6 meses para poder chegar no peso que você quer. Nossa, Leandro chamou de gordo mesmo. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Mas enfim, você entendeu que você não consegue ajustar a carga. Porque se para uma pessoa avançada fazer uma barra fixa com 80 quilos é algo tranquilo, para uma pessoa iniciante fazer com 80 quilos é bizarramente pesado. E simplesmente, né, os pesos são iguais, ainda que as forças, né, são totalmente diferentes. Um é forte de músculo, o outro tem muita gordura corporal. Então, a barra fixa normalmente não é um exercício que a gente passa muito para iniciantes, porque a gente não consegue acertar o peso. E quando a gente não consegue acertar o peso, o que acaba acontecendo com a pessoa que quer fazer de qualquer maneira? Ou ela vai fazer pouquíssimas repetições, certo? Pode desenquadrar naqueles parâmetros que a gente entende, que sempre tem estudinho novo, questionamento, mas no geral a gente entende dos parâmetros de hipertrofia, que é mais ou menos entre 5 a 15 movimentos feitos até a falha. Às vezes a pessoa pode fazer 1 ou 2, que entra mais num treinamento de força máxima, o que não é necessariamente um problema, né? Mas se ela está pensando em hipertrofia, como eu disse, desenquadra. E às vezes pode ser que ela precise roubar para fazer mais repetições, e ela compromete a execução, faz um movimento parcial, faz um movimento feio, e aí pode até se lesionar, né? Muitas lesões de ombro na barra fixa acontecem por causa disso. A pessoa tenta subir de qualquer maneira, quando ela não consegue. Então, para um iniciante, a puxada vertical vai ser muito melhor. Isso quer dizer que, por exemplo, a barra fixa é um exercício que é bom para avançados, que é melhor, vamos colocar assim, do que a barra fixa, desculpa, do que o pulley, né? A puxada vertical é para as costas? Não. O que acontece é que a barra fixa é um exercício que você consegue, na verdade você tem mais dificuldade de conseguir isolar melhor as costas, porque você está totalmente livre. E de novo, é um exercício que você não controla a carga. De repente, vou diminuir a carga para fazer entregar, sabe, na dorsal. Porque musculação, pessoal, é conectar o peso que está na barra em uma única musculatura, isolar do resto. Esse é o bodybuilding, né? É a montagem do corpo. E a montagem do corpo é assim: hoje eu vou treinar peito, amanhã eu vou treinar isso, amanhã, depois de amanhã aquilo. Se eu não consigo isolar, é um exercício que vai causar hipertrofia? Lógico. Pode ser até bem-vindo esse tipo de movimento? Lógico. Mas quando você quer dar detalhamento, você precisa isolar o máximo possível. Isolar é um controle mecânico que vai fazer isso. E quanto mais carga você tem, mais dificuldade você terá para isolar um determinado grupamento muscular. Como na barra fixa a gente não consegue fazer isso, mesmo um avançado que tem bastante força, ele pode ter dificuldade de fazer, porque ele também vai ser pesado, né? Ele vai ter muito músculo. E naquele momento, você vai olhar para o shape, né? Por exemplo, eu vou olhar para o shape de um aluno meu da consultoria e vou falar: poxa, ele precisa disso. E aí eu vou ter um movimento muito específico, que às vezes na barra fixa não vai encaixar. E aí, lógico, Leandro, você passa a barra fixa para os seus alunos da consultoria? Lógico. Para os que conseguem fazer com boa qualidade de movimento. Para aqueles que às vezes têm muito mais força do que peso corporal. Você já deve ter percebido isso. Tem cara que pesa 80 quilos, 10% de gordura, e ele tem uma força muito maior do que as outras pessoas. Ele faz barra fixa com muita facilidade. Lógico, pode ser que ele também treinou barra fixa. Porque se você é muito forte na puxada vertical, lógico que uma parte desse condicionamento você vai importar para a barra fixa. Mas a pessoa que só faz barra fixa, ela está adaptada àquilo. Mas tem gente que não, tem gente que simplesmente tem força pra caramba, nunca treinou musculação na vida. O cara vai lá, faz 10 barras. Aí você fala: como o cara faz 10 barras? Sendo que ele nunca treinou. Tudo bem, normalmente é uma pessoa magra, leve. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Então tem pessoas que têm mais facilidade. Se eu vou trabalhar com um aluno que não consegue desempenhar pelo menos, minimamente, 5 repetições dignas na barra fixa, não adianta muito. A menos que eu queira preparar ele para essas 5.
Do tipo, ó, eu vou te passar barra, você vai fazer 2 ou 3 repetições, não tem problema. Vai até a falha para você ter um aprendizado neuromotor, um aprendizado de força para conseguir progredir. E a gente pode completar com uma puxada vertical em algum outro momento do treino ou em algum outro treinamento. A barra fixa também tem uma diferença de trabalhar bastante o abdômen. Muitas pessoas não percebem isso, às vezes no dia, mas no outro dia percebe. Fala, nossa, acordei com o abdômen dolorido, mas eu nem sei, nem fiz nada de abdômen ontem. A barra fixa trabalha bastante o abdômen e o core. Então, se você fosse falar assim, do ponto de vista funcional, esquece hipertrofia, esquece tudo isso aí. Melhor fazer barra fixa ou puxada vertical? Melhor fazer barra fixa. Melhor fazer supino ou flexão de braço? Do ponto de vista funcional, melhor fazer flexão de braço. Tem esse vídeo aqui no YouTube, tá, pessoal? Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Supino ou flexão de braço. Então, tudo depende do objetivo da pessoa. Se eu quero, por exemplo, fazer uma técnica avançada de treino, do tipo repetições negativas, é mais fácil fazer isso na barra fixa. Vai vir um amiguinho, né? Vai pôr as 2 mãozinhas por trás de mim, vai me ajudar a subir e eu controlo só a negativa. Ou eu deixo um banquinho embaixo, quando eu descer, eu dou um pulo lá para a parte de cima e seguro só a descidinha na barra fixa. Beleza. É mais fácil eu fazer repetições negativas do que na puxada. A puxada alguém teria que puxar para baixo e eu segurar, até rola. Mas talvez na barra fixa seja um pouco mais fácil. Principalmente porque você pode fazer sozinho, né? Agora, quero fazer um drop set. Tá? Todas essas técnicas eu ensinei no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero. O link está aqui na descrição. Claro, é muito mais fácil fazer o drop set na puxada vertical. Tira o pino do buraco, põe no outro buraco, pau. Tiro e assim sucessivamente. Vou baixando ali os 20% de carga, só plugando os pinos e beleza. Na barra fixa, como é que eu vou fazer isso? Nem dá para fazer. Ah, só se você pegar peso, lógico. Ou se você usa o Graviton. Mas o Graviton muda a dinâmica do exercício. Por exemplo, o abdômen que eu falei que pega bastante, a barra fixa feita no Graviton já não vai pegar tanto, porque você está com seus joelhos apoiados. E isso muda a dinâmica do exercício. O Graviton é bom? Muito bom, maravilhoso também. Mas a gente vai colocar ele aqui como se fosse um meio termo entre a barra fixa e entre a puxada vertical, certo? Eu vou deixar a indicação agora desse vídeo aqui, onde nós temos um treinamento completo de dorsal que atinge as principais porções, porque a gente pode dividir as costas por porções. Então dá uma olhadinha aqui para ver se o seu treino está correto.